Ano após ano, o dinheiro perde valor. Cada dia ficamos mais pobres e temos a certeza de que isso é culpa do Estado. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por IMHM-SMT e revisado por Coreia com K e narrado por Peter Turguniev. Os estados modernos, encabeçados pelos governos democráticos, chegaram a um estágio perigoso. Após anos da política e do bem-estar social, graças à irresponsabilidade fiscal com o aumento da base monetária, suas dívidas estão ficando impagáveis. Dessa forma, o governo utilizou do imposto inflacionário para fazer a transferência de renda, mas não do jeito que se pensa. Hoje, os mais pobres pagam para manter as castas políticas e os corporativistas também, que vivem em sua relação simbiótica com o Estado. A degeneração monetária começa graças ao modelo adotado. Os estados mudaram de governos monárquicos para democracias no fim da Primeira Guerra Mundial. Os bens estatais se tornaram bens públicos. As pessoas são eleitas para assumirem cargos temporários nos quais precisam realizar políticas públicas de bem-estar social de modo a se perpetuarem no poder. O jogo democrático é o seguinte: oferecer uma grande bonança a curto prazo, retirando dos que produzem para sustentar os que não geram riqueza alguma. Hans Hermann Hoppe descreveu em Democracia, o Deus que Falhou, um dos maiores problemas dos governos democráticos. Assim, deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital, ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade do governo, como faz um rei, um presidente, o zelador temporário, usará ao máximo os recursos governamentais o mais rápido possível, pois, se não os consumir agora, pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los. Em particular, um presidente, ao contrário do rei, tem interesse em estragar o seu país. Com isso, a preferência temporal de toda a sociedade tende a ser alta. Seus cidadãos param de poupar e investir, pois o dinheiro não é tão forte assim. Com o aumento dos gastos, a sociedade fica estagnada. Afinal, não existe mais uma visão de longo prazo causada pelo enfraquecimento do dinheiro. No momento que isso acontece, a degeneração social começa a aumentar. Isso porque a sociedade se baseia no consumo gerado pela baixa preferência temporal. Fica à mercê do hedonismo, momento em que as pessoas vão buscar a maximização de suas realizações através dos prazeres e esquecem das suas necessidades futuras. Esses indivíduos estarão fadados a viver em um ciclo de pobreza moral e econômico. Um grande exemplo histórico disso é Roma, que decaiu da sua posição de maior império do mundo para sua dissolução completa. O motivo? As políticas monetárias adotadas por seus governantes. Obviamente, o Estado não tinha tantos recursos para degenerar a moeda como tem hoje. Naquela época, as moedas eram cunhadas em prata, portanto, para manter as despesas do governo, era necessário aumentar o número de moedas em circulação. No século III, o imperador Diocleciano ordenou que novas moedas fossem cunhadas com outro metal mais barato, o cobre. Posteriormente, ele tabelou os preços dos produtos para conter a inflação, sempre afirmando que a culpa não era dele, mas era dos produtores malvadões que queriam gananciosamente aumentar os seus preços. Isso, logicamente, não o impedia de aumentar cada vez mais o nível de cobre nas moedas. A adulteração foi tanta que elas perderam sua cor prateada e começaram a ter um aspecto avermelhado devido à quantidade principal de cobre, do metal mais barato. Com isso, os produtores e comerciantes deixaram de investir na produção, já que o seu poder de compra caía vertiginosamente. Assim, Roma sofreu com a falta de abastecimento de produtos básicos. A degeneração social aumentou exponencialmente, como foi documentado em Did the Romans Degenerate? A sociedade romana era totalmente diferente do que foi no seu apogeu. Suas ideias de escolas privadas e a descentralização dos tribunais deixaram de ser uma realidade. No final do Império, Roma parecia muito mais com um Estado social-democrata do século XXI. Adicionalmente, em The Great Degeneration, How Institutions Decay and Economics Die, Niall Ferguson demonstra categoricamente como os países que conseguem desenvolver-se ao ponto de serem considerados grandes impérios se perdem pelo acúmulo de poder nas instituições governamentais. O autor vai além, demonstrando os riscos do nosso século, salientando que todos têm problemas extremamente similares como desaceleração do crescimento, esmagamento das dívidas, aumento das desigualdades, envelhecimento da população,
e o comportamento antissocial. Dito isso, vem a pergunta: como resolver esse problema? E a resposta é simples: um dinheiro que não esteja no controle do aparato estatal. O ouro e as demais commodities já foram o dinheiro sólido de séculos atrás. Porém, hoje temos algo muito melhor: o Bitcoin. A moeda laranjinha pode consertar todos os males causados pela expansão monetária dos estados e trazer de volta o sentido real de dinheiro. Para finalizar, vale lembrar uma passagem de Fausto, obra de Goethe. Mefistófeles, o diabo, fala pela boca do astrólogo que está ensinando um rei, em uma noite de carnaval, o truque de pintar pedaços de papel para pagar as contas do reino em dificuldades. Isso te lembra algo? Talvez uma pequena prática utilizada até hoje que desgasta o tecido social e democratiza a pobreza. Ao menos já sabemos quem inventou essa prática e temos certeza que não veio do céu. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!